Vai lá para Brasília agora, o presidente do Senado está ali se preparando para conversar com os jornalistas. Até esse momento é curioso de você ver ali antes, ali fica no Salão Azul, na porta da sala dele do gabinete. Então ele conversa com os jornalistas e alguns apoiadores que acabam indo ali fazer alguns pedidos, conversar com o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado também, as duas funções que ele tem. E os jornalistas ficam ali acompanhando o momento em que ele vai dar as explicações, que é o que vai acontecer agora. E a gente vai acompanhar o que diz o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre vacinação e também sobre a PEC emergencial. E abrindo aí para a comercialização da iniciativa privada, o senhor acha que pode aumentar essa concorrência e faltar vacina para quem não tem condição de pagar? Não, vamos esclarecer esse fato, que é importante esse esclarecimento. Há um movimento forte para a vacinação no Brasil. Eu estive ontem com o ministro Eduardo Pazuello a respeito desse tema. Há uma compreensão do Ministério de que isso é uma prioridade absoluta, tem se esforçado nesse sentido e a gente reconhece. O que é esse projeto de lei, que apresentei inclusive com a ciência do ministro da Saúde, conversando com outros senadores também a respeito dele, é, primeiro, uma possibilidade, qual que é a razão de ser dele? Primeiro, uma possibilidade de que a União possa assumir os riscos inerentes à vacinação, porque há laboratórios e indústrias que exigem a assunção desses riscos para poder condicionar a venda da vacina. E como nós precisamos da vacina, é preciso, então, ter uma autorização legislativa para que a União possa, através de um projeto de lei, para que a União possa fazer, então, a aquisição assumindo esses riscos. Igualmente, permitindo à União que possa constituir garantias, caução, para poder fazer a aquisição dessas vacinas. Então, era um ponto de ajuste normativo para poder dar segurança jurídica ao Ministério da Saúde, ao governo federal, para que possa fazer essas aquisições dessas indústrias farmacêuticas que exigem esse tipo de cláusula nos seus contratos. Segundo lugar, o projeto busca estender a estados, municípios e Distrito Federal essa mesma autorização, para permitir que estados, municípios e Distrito Federal possam também adquirir as vacinas. E terceiro, que é um ponto realmente importante, foi citado por você, que é a questão da possibilidade da iniciativa privada. Pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir a vacina, mas no próprio projeto há ali uma trava, que é, enquanto não houver a vacinação das prioridades nacionais dentro do Plano Nacional de Imunização, a aquisição pela iniciativa privada deverá obrigatoriamente destinar o produto dessas aquisições para o Sistema Único de Saúde. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro, adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter um permissivo legislativo nesse sentido. Então, logo, se cumpra a finalidade principal, que é de vacinar essas prioridades do Plano Nacional de Imunização, as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde, então que se possa ter a livre iniciativa nesse sentido, para que a iniciativa privada possa adquirir, inclusive, para comercializar no futuro, mas cumprida a missão social nossa do Brasil, que é de vacinar as prioridades no Brasil. Presidente, mas o senhor acha que isso pode arrefecer os ânimos dessas empresas? Porque lá atrás o que se discutiu era o seguinte: eles têm interesse em comprar diretamente com os laboratórios, mas desde que fiquem com metade e outra metade, então, vá para o Plano Nacional de Imunização. O senhor acha que tem interesse, de fato, das empresas de querer integralmente dar essas vacinas? Na verdade, a ideia do projeto inicial é permitir a participação da iniciativa privada. Primeiro, com o critério daqueles muitos que eu recebi contatos dizendo: presidente, seria interessante termos a possibilidade da iniciativa privada adquirir doses da vacina, de ter, por exemplo, uma relação direta com a Pfizer, com a Janssen, com outros laboratórios, para poder adquirir a vacina. Então, a ideia do projeto é nesse sentido. Haverá um amadurecimento do projeto no plenário do Senado e na sequência da Câmara, que eventualmente pode-se entender que 50% para destinação de uso privado e 50% para o Sistema Único de Saúde. A minha ideia central é que seja 100% destinado ao Sistema Único de Saúde, para que a iniciativa privada possa participar num primeiro momento, colaborando com o Estado brasileiro, adquirindo vacinas para poder entrar dentro de um programa de priorização universal do Brasil, prestigiando e privilegiando o Sistema Único de Saúde. E que, na sequência, uma vez imunizados
imunizadas todas as pessoas que são prioritárias, aí sim se ter uma regra de mercado em que se possa haver, inclusive, a comercialização das vacinas na sequência. O fato é que essa ideia é uma ideia que permite ganhar mais escala da vacinação no Brasil, preservando esse critério que nós temos que ter de responsabilidade, de não privilegiar e priorizar ninguém por sua capacidade econômica, por sua posição social, priorizando aquelas pessoas que precisam receber primeiro a vacina, mas tendo a participação da iniciativa privada. Essa é a ideia central do projeto. Votar na quinta-feira aqui no plenário do Senado. Já tem uma conversa com o vice-presidente da Câmara para saber quanto ele faltaria ali, ou se vai precisar realmente votar a emenda na MP vai mais rápido? Marina, não há definição ainda da pauta. Nós estipulamos uma pauta para essa semana, a partir da reunião de líderes de quinta-feira passada. É uma pauta, inclusive, muito extensa, com diversos projetos, inclusive com a PEC emergencial na quinta-feira. Então, ainda não se sabe se esse projeto que ingressei hoje será pautado essa semana ou na semana seguinte. Eu vou me esforçar junto aos líderes dos partidos que, dada a urgência desse projeto, a importância deles para autorizar a União, para autorizar estados, Distrito Federal e municípios para comprarem vacina com segurança jurídica e também a participação da iniciativa privada, dada a sua prioridade, a sua importância, que possa ser submetido ao plenário ainda essa semana, mas não há definição nesse sentido. Presidente, sobre o relatório da PEC emergencial, o relator Márcio Bittar, ele manteve o ponto de desvinculação dos gastos com saúde e educação. E já tem uma grande reação entre os senadores. Você não teme que isso atrase a votação, que é considerada um passo para o encaminhamento do auxílio emergencial? De fato, o parecer apresentado pelo senador Márcio Bittar mantém essa regra da desvinculação. Já houve manifestações de senadores, inclusive líderes partidários, a princípio contrários a essa ideia. E o que nós vamos propor é que possamos sentar os líderes partidários para entendermos exatamente o alcance dessa desvinculação e se ela deve ser mantida ou não no texto. Não vai ser imposta a posição do senador Márcio Bittar, nem a minha própria posição em relação a isso. Nós vamos, obviamente, ouvir o plenário para entender se esse ponto é um ponto que deva estar na PEC ou não. Isso nós vamos amadurecer de hoje para amanhã. Esse é um ponto polêmico que já enfrentou resistência no passado. O senhor não acha que é um timing errado incluir essa proposta, já que se tem pressa pelo auxílio emergencial? Não, na verdade, essa proposta vem de 2019. A PEC 186 é de 2019, como são a 187 e a 188. Em 2019 se concebeu essa ideia de desvinculação, desindexação e outros institutos que estão em todas essas propostas de emenda à Constituição. O fato é que nós estamos votando agora. Então, nós vamos ter que deliberar sobre tudo que foi apresentado em 2019. Se isso vai ser mantido ou não, obviamente, uma regra de maioria do plenário que vai se decidir. Não há uma falta de oportunidade para isso. Não foi inoportuno, necessariamente inoportuno. É porque veio de 2019 e, obrigatoriamente, nós temos que apreciar essa regra. O senhor já conversou com o ministro da Economia. Eu gostaria de saber se já houve uma aceitação do governo de começar a pagar o auxílio sem que a PEC emergencial esteja aprovada na Câmara. Não, isso ainda não foi apreciado, essa questão de se basta a votação no Senado, se tem que ser nas duas casas. O que nós estamos fazendo é a nossa parte. Nós entendemos que esse protocolo fiscal é importante para o Brasil, é importante porque confere segurança jurídica, porque demonstra ter com institutos sérios a responsabilidade fiscal necessária para poder garantir o auxílio emergencial e garantir também futuros programas sociais que possam vir em substituição ao auxílio emergencial, que é algo que eu defendo. Uma renda mínima, uma renda básica, uma renda de cidadania para as pessoas que precisam no Brasil. Então, esse protocolo fiscal de demonstração de responsabilidade fiscal é o papel que o Senado tem que cumprir e, nesse ínterim, nós vamos discutir com o Ministério da Economia o momento que precisa ser o mais rapidamente possível da implantação desse auxílio emergencial. O senhor falou em relação a estender a autorização da União para estados e municípios. Estados e municípios também podem assumir os riscos, né? Não só a autorização de comercializar e vender, mas também os riscos, eventuais efeitos colaterais, enfim, responsabilidade civil, é isso? É exatamente isso. A autorização para a União, estados, Distrito Federal e municípios para que possam fazer a assunção dos riscos, constituir garantias, dar caução. Essa é a razão de ser do artigo 1º e do parágrafo da norma. Presidente, só para a gente retomar a sua questão, a questão da iniciativa privada. A gente sabe que é de responsabilidade do Ministério da Saúde gerir o Plano Nacional de Imunização. A partir do momento que a gente tem que recorrer à iniciativa privada, ou seja, para abastecer esse Plano Nacional de Imunização, o recado que o Congresso está dando é de que há uma competência por parte do Ministério da Saúde, que não está dando conta do recado,
já que seria uma responsabilidade deles? Absolutamente, não é recado algum para o Ministério da Saúde. Inclusive ontem, na conversa que tive com o ministro Eduardo Pazuello, nas outras conversas que tive, identifiquei uma grande evolução da gestão do Ministério da Saúde, inclusive em relação a vacinas, com números muito concretos em relação à produção nacional, em relação à importação por outros laboratórios. As imposições feitas por essas indústrias farmacêuticas são realmente muito restritivas, são muito duras para quem contrata a aquisição dessas vacinas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E esse texto que eu apresentei nesse projeto de lei foi uma ideia forjada num ambiente de discussão, inclusive com o próprio Ministério da Saúde. Então, não é recado algum. Na verdade, é um recado geral nosso, do Ministério da Saúde, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, da classe política, que nós precisamos ter vacinação no Brasil o mais rapidamente possível. E a participação da iniciativa privada, com inúmeras iniciativas, inclusive de filantropia, de buscar e querer adquirir a vacina para doar para o Sistema Único de Saúde, tem que ter um permissivo legal para que isso aconteça no Brasil. Essa é a razão do seu projeto. Mas há o reconhecimento de que o governo não deu conta e não dará conta de vacinar todo mundo de forma universal e gratuita? Absolutamente. Eu tenho plena confiança que o governo brasileiro dará conta de vacinar todas as pessoas. Eu confio na palavra do ministro da Saúde, que aqui no plenário do Senado Federal afirmou que até metade do ano nós teremos a vacinação de metade da população brasileira e que no segundo semestre nós teremos o restante do povo brasileiro vacinado. Ou seja, teríamos todo o povo brasileiro vacinável, né? Porque obviamente que há situações em que não se recomenda a vacina, mas toda a população brasileira vacinável, inteiramente vacinada no ano de 2021. Eu tenho plena confiança no Ministério da Saúde, no governo federal. O que nós estamos buscando no Congresso Nacional é colaborar com quem deve fazer a gestão, que é o Ministério da Saúde. Então, esse projeto de lei é um projeto de lei colaborativo com o governo federal, para que nós tenhamos a autorização para que a União possa contratar com a segurança jurídica que é necessário ter para poder resguardar o Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, permitir a participação da iniciativa privada, não como uma afronta às instituições públicas, mas porque a iniciativa privada quer participar desse momento de solidariedade nacional, de adquirir vacinas numa relação direta com os laboratórios, para poder permitir que, mais rapidamente possível, possam ser as pessoas vacinadas. Presidente, a gente está ouvindo agora no Band News TV, eu queria que isso tivesse explicado da seguinte forma: outro assunto que vocês trataram mais sobre os combustíveis, teve esse aumento, né, essa questão de interferência, do executivo ou não, está sendo discutido isso na Petrobras. Como é que o Congresso vê isso, o senhor, como presidente do Senado, esses aumentos no combustível? Que resposta que o senhor pode dar para essas pessoas que estão aflitas e até mesmo os caminhoneiros que podem engajar uma greve? Essa é uma questão importante de reação que precisa ser dada pelas instituições brasileiras, pelo governo, pelo Congresso Nacional, buscar conter essa alta dos combustíveis, que é essencial para o desenvolvimento do país, conter essa alta de combustível. Mas não foi um assunto tratado na data de ontem, nas reuniões que fizemos. Ontem nós tratamos muito de vacina e de auxílio emergencial, mas essa, evidentemente, é uma pauta de prioridade também do Congresso Nacional. Obrigado. Presidente, pode perguntar da reunião que teve agora? Pode. O que ficou acertado? Vai ter investimento? Não vai? Porque vai ser criado um grupo de estudo, né? Mas garantia mesmo? Francine, na verdade foi uma posição da bancada de Minas, do Espírito Santo e de Goiás, em relação a esse plano do Marco Ferroviário Nacional, e os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais e também de Goiás se sentem um tanto quanto preteridos, considerando que a malha ferroviária gerou a riqueza decorrente dessas outorgas. Então, que a expectativa desses estados é que haja uma contrapartida, que esse recurso permaneça nesses estados. Então, o que eu fiz como presidente do Senado foi oportunizar as bancadas a poder tratar com o ministro, considerando que nós temos uma definição do projeto 261, que está sendo relatado pelo senador Jean Paul Prats, em relação ao marco legal das ferrovias, para poder justamente conciliar todas as impressões, interesses, para poder ter a melhor solução possível. Então, há uma pretensão das bancadas de se ter uma contrapartida do governo federal em relação às outorgas onerosas nos seus respectivos estados. Falou de metrô, que é um compromisso do Ministério da Infraestrutura de implementar o metrô no recurso de 1 bilhão e 200 milhões, e acredita que isso poderá ser feito nos próximos meses. Obrigado.